Olá, muito boa noite a todas, a todos e a todes. Estamos no nosso 15º webinar da Quanto, como o tempo passa rápido. E hoje estamos bastante felizes porque nós estamos com a nossa CEO aqui, a Janesmar. Janesmar que pensou nesse coletivo que nós não tínhamos na universidade. Ela que fez toda a parte da estrutura, inclusive o nome Quanto, né, devido a essas análises dela lá, físico-químicas. Eu sempre gosto de falar que nosso coletivo, né, ele é multidisciplinar e multicamp, né, como a nossa universidade. Então, a Janesmar, ela hoje está no campus de Maceió, e ela é da área, como eu coloquei, da química, né, trabalha com essa parte de físico-química. Eu estou em Palmeira dos Índios, no curso de matemática, e a Ju, que é a professora Juliana Novaes, que é pedagoga, né, e está Não, são Não, letras. mas você trabalha Não, você é no curso de letras, mas sua formação, Ju? Eu sou formada em letras. Formada em letras também. O curso que você está é que é pedagogia. Não, estou no curso de letras também. Nossa, por que Não, eu quero alguém pedagogo aqui? eu não sei, não sei. É porque confunde às vezes, Porque porque eu gosto dos pedagogos. eu também gosto de pedagogia, nada contra, só fazendo a correção, mas nada contra, né? Não é por isso, mas não, sou formada em letras também. E Pronto, estou então no assim, curso e coordenando o curso de letras e união no mas Campo Sul. sabe o que é? Também é o meu trabalho, meu tratamento com graça, né? Que vocês também ficam muito próximas. Aí eu fico sempre em Isso é o que pedagogia, eu ia letras, mas falar. maravilha, assim. A Ju, que é de letras, né? De União dos Palmares, está com a gente. E a nossa monitora, nós vamos estar agora com duas monitoras, que é a Bianca e a Dani, que são do curso de matemática lá de Palmeira dos Índios, e vão dar também essa assistência no nosso chat. E aí, meninas, eu passo para vocês, antes de chamar a nossa convidada, para vocês darem uma boa noite, né? Janesmar vai estar com a gente nos bastidores também com a Dani, mas aí deixar assim, o espaço antes da gente chamar a nossa convidada e começar a nossa live. Lembrando que a nossa palestra de hoje, né, sobre desafios e dificuldades enfrentados por mulheres na advocacia. Juliana, quer começar? Tudo. Sim, começa. Tudo Vamos fazer bem. na ordem que está aí, né? Ah, Conversa sim, sim. Sim, eu pensei que era uma rodada inicial. Bom, eu queria primeiro dizer que é uma felicidade imensa ter retornado, né? Foi uma correria muito grande. Essa mudança, a gente mudou de sistema presencial para o virtual, depois do virtual para o presencial. E a minha mudança foi ainda maior. Eu estava comentando agora há pouco, né, que minha origem é o campus de Arapiraca e eu vim para Maceió por consequência de uma doença, né, em que eu estou precisando fazer um tratamento médico e me desdobrando em 4 disciplinas diferentes, né, 4 turmas diferentes, organizando um laboratório novo de aulas práticas do curso de Física de Maceió, enfim. Cada um de nós aqui, a gente tem uma vida muito, né, atribulada, com muitas aulas, muitas atividades. Então, se dedicar ao quanto está sendo muito difícil. E eu gostaria, então, de parabenizar as meninas que não tiveram nenhuma baixa, pelo contrário, estão permanecendo firme e forte aí, a Natécia, a Juliana, né, e agora mais duas monitoras aí nos auxiliando e vão aprender bastante, né, a Daniela aqui hoje conosco. Então, é um prazer imenso estar de volta e poder escutar hoje, né, uma palestra voltada para a advocacia num período tão importante, né, de leis e de tantas questões aí em voga no nosso país, que nem precisa aqui a gente colocar, mas é muito importante a gente colocar esse assunto e a visão da questão feminina aí nele, né? Então, boa noite a todos e a todas, que a gente possa, sim, fazer um trabalho hoje maravilhoso, uma palestra muito proveitosa. O pessoal que está aí assistindo, façam as perguntas que vocês acharem pertinentes, que a gente vai estar aqui no chat auxiliando para que a nossa convidada tenha, né, acesso às perguntas e respondam. Enfim, eu acho que a gente tem a ganhar aí com esse quantum que vem se fortalecendo cada vez mais. Mais uma vez, eu parabenizo as meninas e já me recoloco novamente à disposição para a gente continuar firme e forte aí
nesse trabalho de formiguinha. É o primeiro grupo que cuida dessa temática, tá? Da UNEAL. Primeiro. E é importante dizer que eu senti movimentos aí de outros grupos querendo discutir a temática. Que bom, né? Que venham também a discutir a temática, quem sabe até agregar o quantum, tá? Então é extremamente válido na instituição. Que bom que a gente deu esse pontapé inicial e outros grupos estão surgindo aí, preocupados também em discutir essa temática, tá? Então, boa noite para todos e todas e todas, e vamos seguir em frente aí com a nossa palestra. Obrigadão, Janesmar. A gente tem muito que agradecer a você, né, por essa sua ideia, e a gente está caminhando, né? Dani, dá aí os boa noite para a gente, para quem está acompanhando a gente, que vai ficar no nosso suporte também, né, agora na Quantum. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Quitéria Daniela, eu sou do curso de Matemática lá da Universidade Estadual de Alagoas da UNEAL, aqui de Palmeira dos Índios. E é uma felicidade muito grande estar aqui com vocês hoje. Sempre quis participar de um projeto assim. Então, estou muito feliz por estar aqui e com fé em Deus dar continuidade. Beleza. A gente agradece muito, viu, Dani, sua disponibilidade também em estar conosco. Ju. Então, vamos lá. Boa noite, né? Todos e todas e todes. Todos já disseram, realmente é um grande prazer estar aqui e sempre com temáticas muito caras a nós, né, mulheres, e que precisam ser cada dia mais debatidas para que possamos melhorar, né, essa sociedade em que a gente está inserido. E é um prazer, mais uma vez, estar aqui mediando essa palestra. Espero que todos e todas e todos gostem e que aproveitem, né? A Ju e a Graci são nossas mediadoras assim, padrão. Então, nós ficamos muito felizes quando elas estão, porque a gente sabe que vai ser uma live muito bem mediada. E aí eu queria pedir para o Leandro, né, também já agradecendo a Leandro Souto, que está no suporte técnico aqui, para ele projetar a nossa convidada, Natália von Sosten. Natália, seja muito bem-vinda. Agradecer novamente sua participação, né? Sua generosidade em compartilhar conosco um pouco da sua vivência na advocacia. Dizer que a Quantum, ela começou, como a gente já tinha colocado, né, foi uma ideia da professora Janesmar, e hoje a gente está em vários campi, né, a gente trabalha tanto no Sertão quanto no Agreste, e aqui na zona do Mata Litoral, né, a gente trabalha no estado todo. Então, a gente começou, nós nos dividimos, a Quantum se divide em quadrimestres, então são 2 quadrimestres por ano que nós temos essas lives, então são um total de 8, 9 lives por ano, porque a gente também tem a questão dos meses que são comemorativos, né? E aí, nesse segundo quadrimestre desse ano, a gente está trazendo profissionais que são ícones, né, dentro dessas suas áreas, para falar um pouco sobre esses desafios que, enquanto mulher, né, encontramos. E nós já tivemos aqui a Camila Paiva, né, do Corpo de Bombeiros, que ela relatou para a gente algumas dificuldades que ela encontrou. A Luana Paiva também, que é da Polícia Civil, lá de Palmeira dos Índios, que também está coordenando uma área que é muito masculina dentro do CISP, né, que é aquela Central de Segurança Pública. Nós recebemos a coordenadora de área de matemática do IFAL, a Vívia Dayana. Então, assim, a gente vem conversando com essas profissionais que são destaque nas áreas que atuam, né? E aí, a gente, na área de direito, né, o seu nome era o nome que a gente estava sempre querendo convidar, né, para poder ter esse momento e saber um pouco das suas dificuldades, né, o que é que você vê enquanto avanço, etc. E aí a gente já vem paquerando você há um tempo, né, Natália? E que bom que esse mês deu certo para a gente fazer a nossa live. Essa live ela vai ser mediada pela Ju, como eu coloquei, mas assim, só dar as boas-vindas enquanto organização, né? Como Janesmar também, Dani e Ju da Quantum, e deixar o espaço assim todo mesmo para você. Muito obrigada pela recepção, obrigada também pelo convite. Natália, eu acho que está com problema no áudio. Natália, tá sem áudio.
Pode ser um problema no fone de ouvido, né? É, exato. Não, tira o fone. É, acho que se ela desconectar o fone e falar normal, acho que ela consegue. Vocês me ouvem agora? Pronto, agora sim, foi o fone. Eu tirei o fone, então. Aí, barulho ambiente talvez fique um pouco pior. Mas melhor a gente ouvir alguma coisa do que não ouvir nada, né? Então, vou voltar aqui, recapitulando. Natécia, Janesmar, Juliana, Daniela, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão nos acompanhando. Quero agradecer novamente o convite, foi feito diretamente pela Natécia, mas sei que tem um conjunto aí de mulheres nesse projeto, então é um convite plural que vem aí de uma pluralidade de pessoas. Fico lisonjeada pelo nome. O fato de eu estar na vice-presidência da OAB talvez seja esse chamariz, né? Porque acabo sendo uma referência, me tornando uma referência para algumas pessoas, pelo espaço que ocupo, pela representatividade que acabo tendo, mas dizer a vocês que esse projeto já tô fã do projeto Quanto, né? O coletivo de mulheres cientistas aí. Então, assim, já é difícil também, é um campo científico, é difícil também para as mulheres. Então, a união é extremamente importante, né? Para que vocês se fortaleçam, para que vocês se apoiem, né? Para que esses assuntos sejam trazidos à tona, porque sem nós ninguém nem fala neles, né? E às vezes parece que falamos só para nós também. Então, assim, parabenizar vocês e estou à disposição aí. Espero que seja uma noite proveitosa, né? Espero que a gente consiga evoluir nessa temática e de quem sabe de repente até surgirem novas ideias de novos projetos aqui que a gente possa implantar. É isso. Maravilha, Natália. Então, assim, a gente vai ficar nos bastidores aqui, eu, Janesmar e a Dani, e a gente vai dar sequência, né, com a Ju, que vai estar mediando, e você. Então, a gente se vê já já na finalização. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Uma boa live para todas nós. Obrigada. Obrigada, boa noite. Bom, Olha boa aí, noite, Natália. Ficamos nós duas agora. Eu vou precisar da sua ajuda para pronunciar o seu sobrenome, o último. Natália França. Von Sosten. Zonstosten. Isso? Von, é alemão? Von Uhum. Von é normal. E o Sosten você finge que não tem esse H aí no meio dele. Aí Entendi. fica Sosten. Entendi. Então, Natália França von Stoten, quase. É vice-presidente do AB de Alagoas, advogada, né, professora e palestrante, mestranda em Direito Público na Faculdade de Direito da UFAL, pós-graduação em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera Uniderp, tem especialização em Direito Tributário pelo IBET, certificação em Negociação e Mediação Empresarial pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, o CBM-AE, né? Bom, é um prazer estar com você aqui essa noite. E a gente queria saber, entender um pouco como que foi essa sua trajetória na área de direito, uma área ainda tão masculina, né, parece. E como se deu essa sua trajetória? Então, em relação ao direito em si, né, a faculdade, a escolha da carreira, digamos assim, voltando lá para o início, foi algo muito, digamos assim, muito natural para mim, porque eu tenho uma família que tem muitas pessoas na área, e não advogando, mas pessoas ligadas a concurso público, concursados, meu avô, meu padrasto, e alguns outros familiares também formados em direito, e eu sempre fui essa pessoa muito inquieta. Então, assim, as pessoas até no próprio colégio, faculdade, já diziam que eu tinha o perfil para ser advogada. Embora eu, na época,
não entendesse muito que a minha personalidade estava ligada a isso. Mas foi acontecendo, né? Na época do colégio, eu já tinha assim, um destaque, eu já era representante de turma, então eu sempre fui uma pessoa que sempre liderei movimentos estudantis, sempre liderei, estava sempre à frente, sempre à disposição para ajudar a turma, sempre me coloquei nessa posição, né? E isso acabou talvez atraindo, né, o que eu hoje vivo. Hoje está na vice-presidência da OAB, né, é um reflexo de uma conduta que surgiu lá atrás, né, de uma atitude que eu tinha, de uma personalidade que eu tinha e que eu vinha desenvolvendo e que eu vim desenvolvendo ao longo do tempo. Em relação ao direito e à advocacia em si, não foi tão fácil a escolha, não foi tão simples. Eu fiquei muito na dúvida. No início, eu queria fazer concurso público, né? Queria um cargo, queria ser promotora, queria ser juíza ou delegada. Cheguei a pensar, fazer alguns concursos para delegada. E passei ali, logo que me formei, uns 2 anos, estudando para concurso público, porque tinha influência da família, a família influenciava muito, né, dizendo que é estabilidade, você precisa fazer concurso público, é o melhor para a sua vida e tal, e você vai se deixando levar, né, por essa influência familiar que é natural. É natural que ela aconteça, né? Você acredita nos seus pais, você ouve seus pais, seus avós, você os referencia, né? Reverencia. Então, eu comecei a estudar para concurso público. E aí, um belo dia, eu me deparei, digamos assim, com a política institucional. Não foi nem com a advocacia, foi a política institucional. E me encantei com a política institucional, né? Ver aquela OAB, aquele sistema, todo aquele aparato ali, ajudando a advocacia, se colocando à disposição da advocacia, da sociedade, né? E veio a política mesmo, a parte de eleições da ordem, e aí eu me vi naquele processo, envolvida naquele processo, e aí digamos assim, que eu me reconectei com aquela menina do colégio que estava à frente de movimentos, que estava à frente de inovações, que estava ali querendo, né? Não eram eleições, mas era estar, né, ali na luz, né, no farol do futuro, do destino. E aí, pronto, eu me reconectei com essa menina e entrei de cabeça na política institucional. Na época, a candidata a presidente era a Fernanda Marinella, então era uma mulher. Então, eu tinha muito, muito, muito gosto mesmo de apoiar por ela ser uma mulher, da história de vida dela, né? Ia ser a primeira mulher presidente, então isso tudo ainda me enchia ainda mais os olhos, era uma forma de representatividade que eu estava buscando, e olhar para ela, na época, olhar para ela e vê-la lutando, vê-la, né, brigando por aqueles ideais e admirando a postura dela, ela é uma mulher muito forte, eu acabei me enveredando para a advocacia, porque eu disse, eu quero viver isso, né? Eu quero viver isso de novo, eu quero viver esse mundo da advocacia, né? Isso me enche os olhos, isso me completa. Então, foi assim, esse caminho que eu trilhei, e aí, depois que Marinella foi eleita, eu passei a trabalhar dentro da instituição, né? Trabalhei com presidente de comissão, fui presidente de comissão 2 vezes, e aí foi na gestão dela, depois da eleição dela teve a eleição de Nivaldo, eu participei da eleição de novo, e aí fui crescendo politicamente dentro da instituição. E nesse crescimento dentro da instituição, eu fui, digamos assim, me destacando, as pessoas me acham acessível, eu sou uma pessoa muito simples, estou sempre me comunicando, me comunico de uma forma também simples, não tenho muitas formalidades, sou o que sou e do jeito que sou,
na minha vida, eu sou tendo um cargo ou não tendo um cargo, sabe? Eu trato as pessoas da mesma forma e isso quebra uma barreira, porque as pessoas olham para o cargo e às vezes se assustam assim, vou falar com a vice-presidente, vou falar com o presidente, né? E vai falar assim, já vai falar assim com melindre, né? É a doutora, Vossa Excelência. Não, rapaz, para que isso? Não precisa disso, não. Comigo é você mesmo, Natália. Vamos lá, vamos conversar, o que é que eu posso ajudar? Estou aqui para isso. E aí fui quebrando essas barreiras e me tornando essa pessoa acessível, o que eu acredito, né? Porque eu acredito, eu não tenho certeza que foi isso, eu acho que isso foi um dos fatores, pelo que eu ouvi falar das pessoas também, que me fizeram chegar a ser um nome viável para a política, né, do ano passado, que aí foi quando a gente disputou a chapa, no caso o Wagner como presidente e eu como vice-presidente. E aí deu certo, né? Foi uma campanha dura, foi uma campanha difícil, uma campanha longa, com adversários difíceis de se enfrentar, economicamente muito superiores a gente, então se tornava ainda mais difícil de enfrentar. A gente sabe como o poder econômico influencia em uma eleição, né? Sendo ela de classe ou de qualquer outro tipo de eleição, o poder econômico ele sempre pesa para um dos lados e pesava contra nós. E aí deu certo. Aí eu fui eleita e sou a terceira mulher a ocupar um cargo desse nível, né? Porque eu cheguei a ser, aí você ainda vamos chegar nesse assunto, mas eu fui presidente no mês de março, né? O presidente se licenciou e eu assumi a presidência em março. Mas fui a terceira mulher que assumi a presidência da Ordem na história da Ordem de Alagoas, 90 anos, né? Então, presidente eleita pela vontade popular, digamos assim, pela vontade da advocacia, né, popular da advocacia, porque é uma eleição voltada só para a advocacia, só teve uma mulher, que foi a Fernanda Marinella, que foi a eleição que eu participei. Participei ajudando, né? Não disputava cargo nenhum, não tive cargo nenhum na eleição dela, nem na eleição de Valdo. O primeiro cargo que eu ocupo, cargo eletivo, é esse agora como vice-presidente. Né? Então, eu fiz vários trabalhos na instituição, mas nunca com cargo eletivo. O primeiro cargo eletivo que eu exerço é esse agora como vice-presidente. Então, foi isso. Eu acho que é um resumo, né, da história. Tem muitos detalhes aí nesse meio do caminho, mas senão a gente vai ficar só nesse ponto, né? Mas foi assim. Bom, mas interessante, né? A pergunta que vem aqui, não em sequência em si, mas que eu acredito que vai caber muito aqui, que torna, né, dentro do assunto, quais são as dificuldades, né, essas maiores dificuldades que você acredita que as mulheres encontram para assumir cargos de liderança? Você vê a diferença? Quais são as dificuldades também enfrentadas por você? Você acha que, né, que o fato de ser mulher pesa nesse momento, não? Pesa muito. É incrível como o mundo ele parece que ele gira para os homens. Parece que ele foi feito só para os homens e a gente somos não, né? Nós somos alienígenas na profissão. Parece que o homem passa mais credibilidade, parece que o homem passa mais confiança, ou parece que o homem é só um homem que pode resolver um grande problema, sabe? As pessoas, a própria sociedade, é a sociedade que se autodiscrimina, sabe? As próprias mulheres, às vezes, quando vão buscar uma solução jurídica, elas não buscam mulheres, elas buscam homens. Então, assim, é cultural até. E aí, nisso, acaba que automaticamente as mulheres elas ocupam posições sociais distintas. Então, um homem com a mesma quantidade de tempo de exercício de função profissional de uma mulher, ele vai estar em um nível muito mais alto do que ela. É como se a gente fosse fazer uma analogia, é como se a gente exercesse o mesmo cargo, mas ganhasse menos. Sabe? Porque
é assim. Eita, me perdoe, meus cachorros vão latir aqui. Eu esqueci. Eu estou aqui numa live. Desculpe, gente. Então, parece que a gente ocupa o mesmo cargo, mas ganha menos. Mas óbvio que na profissão da advocacia não é assim, porque você não recebe fixo, né? Você vai receber conforme seus clientes. Então é conforme a demanda que você recebe. Só que você, de alguma forma, a demanda não chega para você. As grandes demandas, porque não é demanda pequena, a demanda pequena vai chegar, né? Só que a demanda pequena ela não faz você crescer de vida, ela faz você pagar o seu alimento do dia a dia. Agora, a demanda grande, aquela que a pessoa vai dar um up na vida, que vai melhorar de vida, que vai dar uma mudança, que vai poder comprar um apartamento, ou que vai poder trocar de carro, ou que vai fazer alguma coisa grandiosa assim, não procuram mulheres para resolver. E eu digo isso hoje. Hoje, eu na posição que eu estou hoje, eu e o meu presidente, nós somos muito diferentes economicamente. Entendeu? Ele tem uma estrutura, um escritório, ele tem um sócio, sei o quê. Eu não, eu sou uma advogada ainda, atuo no meu escritório, mas atuo sozinha, né? Um escritório meio familiar, é uma coisa mais artesanal. Então, são causas pontuais, não faço volume, não tenho equipe grande, não tenho estagiários, não tenho nada. Sou eu e Deus. Né? E é o amor pela advocacia. Então, assim, mas veja, se eu que cheguei na vice-presidência da OAB ando assim, imagine as outras mulheres que não têm, às vezes, a visibilidade que eu tenho. Né? Como elas passam. Então, não tem como dizer que é igual. Não é igual. E para ser igual, ou o mundo vai nascer de novo, ou a gente vai ter que criar alguma coisa muito magnífica que resolva essa discrepância que existe entre nós, mulheres, e os homens no mercado de trabalho. E isso é na advocacia, isso é em qualquer profissão autônoma que a gente exerça. Toda mulher que de alguma forma ela até esteja em uma posição de representatividade ou que ela esteja numa posição de mais visibilidade, ela se comparada aos outros colegas que estão ou que já passaram pela mesma posição, ela sabe que ela ainda vai ter muito chão pela frente para correr e que ela não está, às vezes, no mesmo nível. São raras as exceções de mulheres que realmente, digamos assim, estouraram no sentido positivo e que hoje se equiparam economicamente a alguns homens. São raras as mulheres, são raras. Mas eu penso que mesmo as que equiparam, talvez a luta delas foi maior. Tiveram que subir alguns degraus a mais. Eu vejo que nas profissões, de modo geral, isso acontece, né? No caso da nossa, como professora universitária, é só pegar as estatísticas e observar quantos homens estão dentro das universidades e quantas mulheres estão, né? Então, a gente observa pelos números. E eu acredito que na advocacia deve acontecer o mesmo também, né? Talvez tenha mais advogados, né, homens do que mulheres. Não, são mais mulheres. São mais mulheres, mas que chega no topo são bem menos, né? Nós somos a maioria, é incrível isso. Assim, eu não entendo como é que nós possamos ser a maioria em tudo. Nós somos a maioria da população e nas profissões somos a maioria, na maioria delas somos a maioria, até porque isso se reflete, né? Se a gente é a maioria da população, automaticamente a gente acaba sendo maioria em alguns lugares. Não todos, mas em alguns lugares mais comuns, a gente também, a maioria, ela se repete. Mas, economicamente, nós ficamos, é como se fosse uma pirâmide, sabe? E nós ficássemos na base e os homens no topo da pirâmide. E a gente percorrendo o mesmo caminho que eles, sabe?
só que com mais obstáculos no meio do caminho, né? Tem uma figurinha que eu gosto que sempre mostra assim a mulher, às vezes essa comparação, não, né? A mulher e o homem, aí a mulher tem um monte de obstáculos e o homem está com a pista livre, né? A OAB possui uma comissão de mulher advogada como órgão permanente da entidade, não é isso? Sem risco de extinção após o fim do mandato atual. Esta comissão, ela é pioneira na OAB? Então, no sistema OAB, e aí eu falo sistema nacional, eu acredito que nós somos pioneiros. Eu não tenho essa informação exata, mas se você olhar os conselhos de classe que tem, e nós somos um conselho de classe, né? A diferença é que somos maiores e mais organizados, talvez, do que muitos, e temos um papel social muito forte e muito relevante, mas eu não vejo em nenhum outro conselho sendo trabalhado comissões da mulher. Eu nunca vi, tá? Então, assim, eu acho que somos pioneiros do sistema OAB. Só que isso não começou de agora, isso começou lá em 2013. Né? Lá em 2013, quando foi criada a Comissão Nacional. Né? A Comissão Nacional foi criada, primeiro a Comissão Nacional, aí veio um plano de valorização da mulher advogada, que tinha várias balizas e diretrizes para melhorar a condição de vida da advogada, algumas coisas para a advogada gestante, principalmente a advogada gestante, porque a situação da advogada gestante é terrível. Porque se a gente para de trabalhar, não tem retorno financeiro para a gente. E como é que eu, por exemplo, eu sozinha, como é que eu vou ter um filho e como é que eu vou cuidar dos prazos dos meus processos se nada me protege? Eu não tenho licença maternidade. Eu não posso chegar para o juiz e dizer, juiz, suspenda todos os meus processos por 4 meses para eu amamentar. Ninguém vai me dar isso. E aí teve uma lei que veio e deu 30 dias. O que é 30 dias para uma mulher que acabou de ter neném? Nada. 30 dias, a gente só tem direito à suspensão de 30 dias e se a gente provar que nós somos as únicas advogadas do processo. Ou seja, se tiver eu e mais uma colega, ou eu e um colega, esse outro advogado vai ter que fazer, por mais que eu seja a advogada principal do processo. Sabe? Então, assim, foi um parêntese para falar das gestantes. Então, veio esse plano nacional da valorização da mulher advogada, e nesse plano, o Conselho Federal, ele ordenava que as seccionais todas criassem a Comissão da Mulher, que foi justamente para tentar fazer uma equalização. Por quê? Porque senão eles iam criar lá na nacional e um estado ou outro ia criar e os outros não. Né? Então ia ficar a bel prazer de cada representante institucional. E a gente sabe que se deixar a bel prazer, não se cria. Por quê? Para quê? Para que uma comissão da mulher? Para que criar isso? Né? É o que eles iam se perguntar. Iam ficar empurrando com a barriga e não iam criar. Então teve que vir uma ordem nacional, de cima para baixo, para que obrigasse todas as seccionais a criar as comissões da mulher. E aí, nessa ordem, veio para cá. Só que quando veio para cá, o que aconteceu com a gente? Em 2015, que foi quando foi criada a nossa comissão daqui, né? Ou seja, 2013, Comissão Nacional, só em 2015 que a gente veio criar aqui. E por que a gente criou aqui? Porque, na época, quem foi eleita presidente? Uma mulher. Então, não foi fácil assim, não foi algo simples, não. Politicamente foi difícil caminhar. E teve resistência, né? Inclusive, tem uma coisa que nós temos, né, na nossa classe que é muito legal, que é um avanço muito grande e que deveria ser replicado, e que eu defendo que seja replicado em tudo, em todos os órgãos, em todos os segmentos sociais. Inclusive, por mim, era para ser replicado até na eleição geral agora que a gente está vivendo, que é a paridade. O que é a paridade? Na OAB, a eleição da OAB, ela é uma chapa. Ela não é uma candidatura avulsa. Não é o presidente Wagner que se candidata sozinho. Ele vai junto com uma chapa.
são 80 pessoas. Então, vai lá um composto, né, digamos assim, presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário de junta, conselheiros, conselheiros suplentes, diretoria da Caixa, tudo é um bolo. Você vota nesse como é que diz? Você vota nesse conjunto de pessoas. Você não vota em uma pessoa só. Então, como é um conjunto, o que acontece? O Conselho Federal, ele fez uma campanha para obrigar que 30% fosse de um dos gêneros, porque antigamente era 100% homem, não tinha uma mulher, uma cristã, para ocupar um espaço de representatividade. Então, veio primeiro a imposição de 30%, e aí já foi um avanço para as mulheres, porque passaram a ocupar pelo menos 30% de uma chapa. E aí, na última eleição, veio a paridade, 50%. A obrigação de ter 50% de mulheres na chapa. Então, as mulheres, de alguma forma, elas conseguiram chegar no espaço de representatividade. E talvez seja devido a isso que eu esteja aqui hoje, como vice-presidente. Porque se não tivesse, talvez, uma obrigação de botar mulheres, eu também não estivesse, sabe? Porque parece que só vai na marra, só vai de cima para baixo e impondo. Porque se não for impondo, se for deixar por vontade livre, os homens que dominam a maioria das situações não fazem. Então, se eu pegar outros conselhos de classe, né? Se eu pegar, o conselho de engenharia, de medicina, conselhos de universidades, quando são eleitos diretores, diretorias, ou quando são eleitos para representantes de sindicatos, etc., não tem exigência de paridade. Então, as mulheres não chegam. Não chegam. Então, a ordem, ela é pioneira nisso. Ela é pioneira nisso. E a gente, quando colocou a Comissão da Mulher como permanente, que você fala na pergunta, né? Colocamos como permanente, colocamos esse ano como permanente, colocamos ela e a de igualdade racial. Porque entendemos que são duas pautas, duas minorias que precisam de atenção e que não podemos deixar livre para que outro representante institucional numa próxima eleição chegue e não crie, não trate dessa pauta. Então, a gente fez uma amarração. Na própria legislação nossa, no nosso regimento interno, a gente deixou uma amarra. Olha, essa comissão é permanente. Então, o próximo presidente que assumir, para ele não criar, ele vai ter que fazer uma sessão do conselho e vai ter que retirar do regimento. Ou seja, eu crio um imbróglio para ele tão grande que, politicamente, se ele for fazer uma manobra dessa, ele cria um problema para ele tão grande que ele não faz. Então, eu consigo garantir que as mulheres tenham espaço, que as mulheres tenham projetos para elas, que as mulheres tenham voz. Então, eu consigo com isso. E foi isso que a gente fez, né? Fizemos esse ano. Colocamos ela como comissão permanente. Então, foi assim, um aparato, um resumo da história, né? Foi mais ou menos isso. E como é que essa comissão vem desenvolvendo o trabalho, né, dentro da OAB, e como é que ela vai detectando, até o momento, essa relação de violência de gênero dentro da advocacia alagoana? Vocês têm essas estatísticas? Como é que vocês estão fazendo esse trabalho? Não, a gente de estatísticas, somos uma gestão nova, tá? Assumimos agora, né, em janeiro. Então, as meninas, temos duas comissões. Temos a Comissão da Mulher, que trata de todas as mulheres que nos procurem, porque, como a ordem, a OAB, é uma instituição que é vista pela sociedade como uma instituição que ampara, sabe? Como uma instituição que protege a sociedade, que fiscaliza a sociedade. Então, assim, às vezes, no desespero, uma mulher que sofre uma violência, uma mulher que por algum motivo foi injuriada, foi caluniada, e ela procura, digamos assim, os seus mais próximos e não tem socorro, elas muitas vezes batem na porta da OAB.
elas vão pedir ajuda à OAB. Então, a gente ampara todas as mulheres da sociedade, é na Comissão da Mulher. E tem a Comissão da Mulher Advogada, que aí é voltada para as advogadas, que também faz um trabalho, né, digamos assim, de prevenção, de amparo, de proteção das mulheres advogadas. Essas duas comissões trabalham meio que juntas, né? Cada uma tem sua pauta, mas como ambas envolvem o gênero mulher, elas trabalham mais ou menos juntas. O que é que a gente faz muito? O que é que a gente faz mais? Campanha de conscientização, que é o que está mais a nosso alcance, né? Mas a gente tem, por exemplo, apoio psiquiátrico na OAB para as mulheres em situações de vítimas de violência. Então, a OAB oferece apoio psicológico para mulheres vítimas de violência, de graça, gratuito. É um serviço que a gente presta para a sociedade. E justamente para mulheres, né? Porque a gente entende que elas já violentadas, né? Ou seja, já magoadas, já feridas, elas sequer têm dinheiro para pagar um apoio psicológico. Então, a gente oferece, né? Outra coisa que a gente faz é, quando as mulheres são vítimas de violência também, a gente oferece apoio advocatício, né? Então, assim, quando a mulher sofre aquela violência no plantão e que não conseguiu ali contratar um advogado e que vai até a ordem pedir apoio, a gente entra com as medidas protetivas, a gente faz a defesa dela inicial até que ela encontre um advogado ou uma advogada que vá conduzir seu processo. Então, a gente ampara também juridicamente todas as mulheres vítimas de violência, advogadas ou não, né? Então, é outro serviço que a gente oferece à sociedade. Fora isso, a gente tem a ouvidoria da mulher, que é para ouvidoria, né? O nome já diz, para ouvir. Para ouvir o quê, Natália? Ouvir reclamações, ouvir demandas, ouvir, por exemplo, está tendo uma perseguição, está tendo um assédio numa empresa, está tendo uma perseguição de um patrão, está tendo um problema outro, está tendo um marido que está ameaçando, está tendo alguma coisa. Então, a mulher ela vai buscar na OAB, pela ouvidoria da mulher, que é também conduzida por uma mulher, né? Porque a gente entende que tem que ser uma mulher recebendo outra, para que o acolhimento... Eita, o carro passou aqui, que chega estourando o acelerador para gastar pneu. Então, a gente entende que tem que ser outra mulher, né, dando esse amparo para que ela se sinta confortável ao chegar nesse ambiente, ao fazer essa reclamação. E aí a gente tem a ouvidoria, né? E nessa ouvidoria a gente recebe todo tipo de reclamação. Inclusive, recentemente nós tivemos um caso em que a mulher ela vinha sendo ameaçada, ela vinha sendo assediada. O rapaz ligava para ela e ficava falando coisas, e ela sem conseguir identificar. Então, ela procurou a ouvidoria da mulher, a comissão da mulher acompanhou o procedimento na polícia, né? Solicitou que a polícia investigasse, a polícia investigou, identificou esse homem, né? E esse homem vai responder a um processo criminal pelo que fez, mas só por ele ter sido descoberto, porque ele ligava de números desconhecidos, era anônimo, e a gente sabe que muitas pessoas usam do anonimato, né, para cometer crimes, e era o caso dele. Então, só dele ter sido descoberto, ele já cessou com as violências, com os assédios, com as ligações, com as mensagens, enfim, mensagens vulgares e horríveis. Então, isso foi um trabalho da ouvidoria junto com a Comissão da Mulher. Então, assim, a gente está aberto, a gente tem os canais. Talvez, Natália, a procura é muito grande? Não, a procura não é muito grande. Não sei se por desconhecimento, se porque preferem procurar outros canais, mas a gente oferece todo esse suporte. É o que a gente pode oferecer,
né? Então, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Natália, interessante você dizer sobre esse suporte que a OAB dá, e provavelmente pode ser por desconhecimento. Eu mesmo não conhecia esse suporte da OAB, eu não sabia que a OAB tinha esse projeto, né? Eu poderia imaginar que sim, mas eu não sabia. Então, diante disso, você sabe como o telefone, às vezes, para a gente colocar aqui, deixar em destaque da ouvidoria. Um Se link. não souber, depois manda. É um link. Se você tiver, um puder mandar, que eu já coloco. Se não, depois manda na Tércia e a gente faz a divulgação. E a outra questão é onde procurar. Se a mulher precisar, ela vai em qual local? Qual é o endereço que ela vai procurar? Na OAB, que fica onde? Na OAB em Jacarecica. Em Jacarecica. Ela que pode às vezes procurar. as pessoas não sabem onde fica também, né? Sim. E nós temos duas sedes, né? A gente tem a sede de Jacarecica e a gente tem a sede do centro. Só que a sede do centro está passando por uma reforma. Então, agora o atendimento lá não está muito bom, porque como a gente teve que fazer a reforma, a gente alugou 2 salas no edifício Breda para não deixar os advogados desamparados, né? Então, assim, mas lá, como só são 2 salas pequenas, né? Os serviços que estão sendo ofertados lá é mais voltados para a advocacia mesmo, e não para a população. Então, o ideal é que, se for procurar a gente agora, né, por esse período, que seja na OAB Jacarecica, porque na OAB do Centro a gente está com esse momento de reforma. Então, até a gente entregar a finalização da reforma, a gente não vai ter esse suporte lá no centro. Por isso que eu falei só Jacarecica. Entendi. E a ouvidoria no site, você encontra um link de acesso, e aí você pode mandar qualquer coisa também por e-mail, ou você também pode ligar na OAB e pedir para falar com o ouvidor, com a ouvidora da mulher. Então, assim, é o telefone geral. No telefone geral, ele vai encaminhar você para o setor da ouvidoria, entendeu? Entendi. E aí a mulher que precisar, basta ela chegar lá na OAB e falar com a secretária, quem estiver lá na recepção, que ela vai fazer os encaminhamentos. Vai. Vamos encaminhar. Porque às vezes as pessoas não sabem nem o que dizer e como dizer quando chega nesses locais também, né? A gente tem que entender isso. Né? Tem vergonha de procurar, às vezes, não sabe quem procurar, tem vergonha de procurar, né? Então, esse suporte é importante. Vamos aproveitar e dar mais divulgação a ele de novo. Acho que a gente deu uma divulgação muito grande no mês que foi criado, que foi no mês de março, que foi justamente quando eu estava na presidência, né, a Ouvidoria da Mulher. A gente deu uma divulgação grande no período, mas depois talvez a gente tenha sido, digamos assim, outras demandas ocuparam o espaço e a gente não voltou a divulgar de novo. Eu vou pedir para o pessoal da assessoria de comunicação voltar a rodar essas comunicações, essa informação, né? É porque esses suportes eles são muito importantes em momentos de fragilidade, né? Ela pode vir a evitar coisas mais graves e pode ajudar, né, nesse momento de fragilidade. Então, eu acredito que sejam muito importantes serem divulgados e que sejam debatidos, que as pessoas de fato conheçam, não tenham vergonha de procurar, entendam que tem esse suporte, que possam contar com esse suporte, né? E aí, em maio... O pessoal está comentando aí, né? Ah, então, eu não tô vendo lá os comentários, depois eu vou entrar quando terminar a live e ler, mas tá cheio de comentários, eu só vejo os números aqui aumentando. Todo mundo gostando. E aí, em maio, vocês lançaram uma campanha de combate ao assédio moral e sexual e que teve como objetivo combater a prática abusiva a advogados nos diversos ambientes, né, em que a categoria circula durante o exercício da profissão. Aí a pergunta, né? Você já foi vítima de algum tipo de violência por ser mulher? Então, essas violências verbais, elas são comuns, sabe? É a piada de mau gosto. E eu tenho dois problemas, né? Não são problemas, né? Mas assim, modo de dizer, brincando aqui, já que estamos num ambiente mais descontraído, né? Eu tenho 2 problemas, né? Eu sou mulher e sou LGBT.
Então, assim, eu sofro duas vezes. Então, as piadinhas, quem é o homem da relação? Natália, a Natália é igual um homem, rapaz. Natália é mesmo que mandar um homem. Por quê? Porque a mulher não pode, né? Sabe, Juliana? A mulher não pode resolver. Então, tem que ser um homem. Então, não, manda Natália, rapaz. A Natália é mesmo que tá mandando um homem. Epa, que é isso, rapaz? Não é assim também, não. Oxe, mas aí, e aí você corrige, né? Não faça isso não, não fale isso não, isso é feio da sua parte, não sei o quê. Mas você não deixa de sentir, né? Aquilo ali incomoda, né? Agora, por exemplo, eu vou ser mãe, né? Eu sou casada com a Ana Lídia está grávida e vou ser mãe. Mas aí já me perguntaram, já me disseram que eu vou ser pai, né? Eu não vou ser pai, eu não sou homem, eu não tenho sexualidade masculina, nem me identifico com a sexualidade, com a sexualização, né, masculina. Eu não mudei meu corpo, eu não mudei meu jeito de vestir, eu não mudei nada disso. Eu sou mulher, né? Eu tenho só uma orientação sexual diversa da heterossexualidade, né? Mas tem uma orientação sexual distinta. Mas não me porto, não me ponho em nenhum momento de forma masculina. Não falo de forma masculina, não uso adjetivos masculinos, não me visto de forma masculina. Então, para mim, não caberia esse tipo de comentário, esse tipo de situação, né? Mas isso, assim, essas violências são comuns e, infelizmente, elas são diárias. Além disso, eu acho que a pior violência mesmo é aquela que se refere à capacidade, que é julgar mesmo a capacidade, sua capacidade enquanto mulher, sabe? Dizer que você não é capaz porque você é mulher, né? Porque não, tem que ser um homem, né? Tem que ser um homem, se não for um homem... E isso acontece muito também. Se não for um homem, aqui não resolve, tem que mandar um homem, né? Então, assim, isso eu vivo muito, muito. Não é pouco, não. E isso é... Olha que eu já estou numa posição que as pessoas me respeitam. Entendeu? Imagine se eu não estivesse nessa posição. Então, o que não passam as mulheres, né, que não estão sequer em cargo de representatividade ou que não estão sequer com alguma visibilidade para que as pessoas respeitem, né? Então, assim, infelizmente, é uma situação que é vivida diariamente, que não cessa. É interessante ser colocado LGBTQI+, aí eu queria ter feito uma pergunta anteriormente e a gente acabou indo para outras perguntas. Quando você falou da questão da paridade, né, entre homens e mulheres, vocês pensam futuramente, ou se já tem também, às vezes já tem, a questão de colocar uma porcentagem também para transgênero? Não tem para transgêneros, tem para negros só para negros e índios, 30%, paridade 50%. Mas isso são diretivas do Conselho Federal. Agora, vou lhe dizer uma coisa, Ju. Eu, nesses... quantos meses, meu Deus? Outubro, mês 10, né? 10 meses de gestão, eu tenho procurado um advogado ou uma advogada que se identifique como trans, até porque eu queria conversar, entender, sabe? Porque a gente não pode se colocar, não adianta a gente querer se colocar no lugar do outro se a gente não ouvir o outro, né? A gente não pode deduzir que a gente sabe o que o outro passa porque nós passamos por algum tipo de preconceito ou porque nós passamos por algum tipo de situação. A gente não pode deduzir que o outro passa pela mesma situação. Nunca é a mesma. Nunca é a mesma, né? Então, eu tenho procurado, inclusive, se alguém aqui conhecer, se alguém que estiver assistindo, ouvindo, conhecer alguma advogada trans, eu estou querendo contato para bater um papo, para ver se eu coloco na comissão, porque a gente tem a comissão de diversidade sexual, né? E a gente quer muito colocar um trans na comissão
para que a gente realmente traga a pluralidade necessária. E a gente não acha. Ou algumas pessoas que a gente achou, né, não se identificam, assim, que a gente passaram pelo processo, mas não queriam se expor. Então, também tem esse problema, sabe? Você às vezes encontra, mas a pessoa não quer servir, não quer dar o seu exemplo para qualquer coisa, porque às vezes já foi tão violentada que não quer se expor mais, sabe, para sofrer de nenhuma forma. Em que pese a gente diga que vai proteger e tal, óbvio que a gente sabe que toda visibilidade, ela hoje, ela traz um risco, né? Porque a gente vai para a rede social, posta qualquer coisa e as pessoas se sentem no direito de atacar, seja lá qual for a ideia delas. Então, eu estou procurando. Então, assim, ainda para a gente pensar em colocar isso como um programa, isso como uma política, a gente precisa ter números, percentuais, senão a gente vai criar e não vai atingir o quórum, ou seja, a gente vai inviabilizar a própria norma, né? Então, tem esse problema ainda em relação aos trans. Aí eu volto lá na sua fala do início, da importância do exemplo, né? Então eu entendo, mas eu espero que você encontre, porque esse exemplo pode vir ser muito importante para as outras pessoas, né? E existe também uma dificuldade muito grande, eu observo, para as pessoas trans chegarem na universidade e terminarem a graduação. Lá em União dos Palmares, onde eu leciono, o curso já é relativamente antigo, eu acho que ele é desde 2000, eu agora não me lembro, mas tem mais de 20 anos, me parece, os cursos lá, e há 3 anos a gente tem a primeira aluna trans. Foi a primeira, né? E é a única, e permanece como única, né? E aí ela relata muita dificuldade na época da educação básica, de estudar, de frequentar a escola, porque os diretores e coordenadores não entendiam, então ela ia vestida porque ela se identificava como mulher, então de saia, então como mulher, né, deixava o cabelo crescer, e aí a diretora não deixava ela entrar para assistir aula. Então, assim, tem toda uma série, né, de agressões que ela vivenciou e de muitas lutas para terminar o ensino básico, para poder chegar nessa graduação. Então, eu imagino que... Ela está na graduação de Direito? De Letras. Lá a gente não tem direito em Campo 5. Vai ser sua. Eu queria para mim. Nossa, e ela, assim, ela é uma pessoa, assim, muito interessante, uma pessoa, sabe, que fala muito sobre a causa. E ela... A gente já tem na OAB a opção, a opção de colocar o nome social. Mas a gente não entregou uma carteira ainda com o nome social. O meu sonho é que... eu vou falar para ela, porque eu acho que ela não tem. Inclusive, não, mas tem que ser advogado. Uma das grandes questões... Hã? Mas tem que ser advogado. Para advogado, eu pensei que, assim, para a questão do processo, para mudar, né? Porque isso é muito difícil e muito custoso, né? Eu falo no sentido de financeiramente, né? Sim, então, sim. assim... Não, mas advogado que queira mudar o nome social, para a gente fazer a entrega da carteira com o nome social, né? Aí a gente já tem lá a possibilidade de colocar, óbvio, né? A gente tem que se adequar a essas mudanças. Mas a gente não entregou uma carteira até hoje. E a gente está indo aí com quase 20 mil advogados. Então, como é que não tem, gente, uma pessoa nesse universo? Tem que ter. Eu tô procurando, né? Eu estou procurando. Se eu ouvir falar, se eu conhecer, pode deixar que eu vou te encaminhar. Tá. E aí, já assim, indo para a reta final, né, da entrevista, além de ser advogada, você também é campeã de futebol, né, num país do futebol. Como você vê a luta para romper com o sistema carregado de preconceito contra a inclusão das equipes femininas no desenvolvimento dessa modalidade? Veja, problema, a gente criou um time feminino, né? Já tem alguns anos, e aí a gente foi participar das primeiras competições e foi só um sucesso.
mas sucesso dentro de campo, né? Fora de campo era uma total falta de apoio, né? Aquela mesma história, a mesma história se repete. Os homens lá, né? Todos com uniforme, 3 uniformes, chuteira da boa, não sei o que do bom, e a gente sem nada. A gente não tinha nem a roupa que ia vestir. A gente ganhou até a roupa que a gente ia usar. Não jogo mais, né? Não estou mais em condições de jogar. Além do sobrepeso, estou com problema no meu menisco, no joelho, então não aguento mais nada. As meninas, o time deu uma parada por causa da pandemia e acabou não voltando mais. E para vencer essas barreiras é só com incentivo, né? Então, tem que ter um incentivo financeiro, tem que ter um suporte financeiro, né, diferencial para as mulheres, entender que elas estão em condições de desigualdade, que não adianta dar às vezes o mesmo valor que dá para os homens, dá para as mulheres, não vai ser suficiente. Dar as mesmas condições não vai ser suficiente. Se tratar da mesma forma, não é igualdade. Tem que tratar de forma diferente. Tem que dar um suporte maior, tem que dar uma atenção maior, tem que dar um incentivo maior. Tudo tem que ser maior para que as mulheres consigam chegar, principalmente nos esportes, né? E principalmente no futebol, porque o futebol é o que é mais carregado de machismo, né? É um dos mais carregados. Então, principalmente no futebol, elas precisam de mais incentivo. E as meninas agora não estão nem treinando com frequência. Depois da pandemia, elas não conseguiram voltar a pegar o ritmo, sabe? E aí tem a dificuldade, às vezes uma virou mãe, outra está cuidando de casa. Então, assim, o homem não, né? Parece que ele chega em casa, larga o que tiver que largar, deixa o que tiver que fazer, deixa as coisas do jeito que estão e vai-se embora, joga o futebol dele, não tem peso na consciência, não tem nada, volta para casa na maior boa vida, né? E está numa boa. A mulher, meu Deus do céu, porque tem que arrumar a casa, porque tem que arrumar as coisas, porque tem que preparar a comida, porque tem que fazer não sei o quê. E isso se repete, né? Isso se repete por toda a sociedade e se repete também, né, dentro desses problemas. Então, assim, quando a gente vai juntar para treinar, a gente sempre tem dificuldade de comparecimento. Sempre tem muitas meninas que faltam. E faltam, às vezes, para estudar, faltam, às vezes, porque estão trabalhando, mas também faltam porque tem que cuidar de casa, porque tem que dar atenção em casa, ou porque está com filho pequeno. É interessante a sua fala, que tem uma pesquisa que mostra que o auge da produção acadêmica das mulheres é depois dos 40. É exatamente, normalmente, numa idade em que os filhos já estão maiores, né? E que já consegue uma maior produção. E do homem, não. Do homem é bem mais novo. Então, assim, é interessante isso, essa dificuldade que a mulher tem para estudar, para produzir, para trabalhar, né? Porque ela tem que cuidar, né, assim, né, entre aspas, né, parece que é uma responsabilidade muito feminina isso, né, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, e não há uma divisão, né? O peso é sempre maior nas costas das mulheres, né, de uma maneira geral. Bom, Natália, queria agradecer imensamente, todo mundo gostou, vários elogios, depois vou ler todos aí. De fato, assim, um assunto muito importante, que precisa ser debatido, precisa ser discutido, como sempre, né? E que você sirva como exemplo para várias outras mulheres, não só as advogadas, mas de outras áreas também, para que possam chegar nas presidências e vice-presidências, né? E que também sigam o exemplo desse conselho, de que nas outras áreas também montem, né? Conselhos em que exijam essa paridade, já que nós somos um número maior na população, então, pelo menos essa paridade, né, de 50% de ser montado por chapa feminina e 50% masculina, como vocês fizeram, e que isso ultrapasse esses muros da ordem, né, da OAB. E aí, deixar você, se você quiser, os finais, né, voltamos todas. E agora, quem fala? Sou eu? Você pode falar essas coisas. Não, eu tenho que falar assim, que você foi extremamente... Se você quiser fazer as considerações finais, né, pode ficar à vontade. Mas Joyce, a gente tem que lembrar que ela foi
ela foi extremamente elogiada aqui no chat, tá? Tem muitas colegas suas e também pessoas que admiram o seu trabalho dentro da OAB e também que acompanharam sua carreira, né, até agora. E, assim, mostra, né, o quanto você é o ícone, independente de estar hoje na vice-presidência da OAB, mas, assim, a sua trajetória é uma trajetória que, de fato, é admirável, né, e que acaba estimulando, né, muitas pessoas a seguirem também, a fazerem também igual e a entrarem nessa briga também para defender as mulheres. Então, parabéns, Natália, mais uma vez. A nossa outra monitora também estava aqui, né, a Bia. Se ela não conseguir projetar, depois a gente pode conversar com ela. E aí deixar para você mesmo, Natália. Depois a Janesmar faz uma fala, a Dani. Mas deixar esse momento para você, que é a nossa grande convidada dessa nossa 15ª live. Então, eu quero agradecer mais uma vez pelo momento, pela oportunidade da gente falar desses temas tão importantes. Agradecer também por ter um espaço para falar um pouco de mim. A gente sabe o quanto nossas histórias, muitas vezes, influenciam outras pessoas, e a tentativa aqui é sempre influenciar positivamente, influenciar para que sigam esse caminho, dizer que não é fácil, mas que é possível, né? Que não pode existir, que as coisas acontecem, que Deus também ajuda, né? E que, enfim, que não podemos esmurecer. A luta tem que ser constante, a luta não pode parar. A gente já evoluiu bastante, né? Se lembrarmos que há poucos anos a gente sequer tinha o direito de votar, né? Pelo menos agora a gente vota e a gente escolhe, né? Então, assim, o poder está nas nossas mãos. Muitas vezes o poder está nas nossas mãos de direcionar algo para as mulheres. O poder de uma mulher se candidatar e nós votarmos nela, né? Está nas nossas mãos. Então, assim, às vezes as mulheres não chegam, mas porque às vezes as próprias mulheres não apoiam. Porque se as mulheres se juntassem para apoiar outras mulheres, a realidade seria diferente. Porque é isso que acontece com os homens. Os homens, eles se hermanam, né? Numa situação em que eles só defendem a eles mesmos. Por isso que não tem espaço para a gente. Por isso que quando a gente precisa de espaço, a gente precisa lutar, brigar, fazer uma lei. Para a gente conseguir espaço, a gente precisa de lei, né? Porque senão não acontece. Porque eles não abrem espaço para a gente. E é natural, quem está no poder, quem está na situação, não quer ceder mão de espaço, não quer ceder mão de poder para ninguém. Então, se a gente quando a gente chega nesses espaços, que a gente ocupa esses lugares, a gente precisa de apoio de outras mulheres, para que a gente também não perca esse lugar, para que a gente se mantenha nesse lugar, para que a gente traga mais mulheres para esse lugar. E é isso que eu venho tentando fazer, puxar cada vez mais mulheres para comissões, para trabalhos de ordem, para ocupar espaços vazios ou novos espaços de visibilidade. As minhas amigas que convivem comigo sabem o quanto eu incentivo a elas a participarem de todos os projetos possíveis, porque eu quero elas aqui, eu quero as mulheres no espaço de representatividade. Eu entendo a importância disso. E eu não posso estar sozinha. Eu não posso lutar sozinha. Eu preciso do apoio de todas. Então, é esse o meu apelo aqui no final, dizer que a gente não tem noção do poder que a gente já tem em nossas mãos. A gente só precisa se unir, né? Se unir mais, se defender mais e andar assim como os homens, porque eles fazem isso e se protegem. A gente tem que fazer isso e se proteger também. Obrigada, gente. E a doutora Natália falou de 2 temas que são muito polêmicos e muito interessantes, né? E que a gente precisa dar espaço mesmo, muita visibilidade para eles, que é a questão da equidade de gênero, que o nosso coletivo trata, né? E também as questões LGBTQIAP+. E ela colocou que vai ser mamãe, e a outra mamãe está aqui, viu? A doutora Lídia. Ela está aqui nos comentários já, estava aqui acompanhando a gente. Doutora Lídia, um abraço. E parabéns aí, né? Que bom que a família vai aumentar. Vou passar agora para a Janesmar, para ela fazer as considerações finais, depois para a Dani.
Doutora Natália, presidenta Natália, que palestra maravilhosa, viu? Amei. Foi muito importante a sua fala, muito esclarecedora, porque você trouxe consigo toda uma bagagem e, ao mesmo tempo, experiências próprias, né? E uma das suas falas me marcou bastante, porque quando a gente chega numa certa maturidade, idade, né, a gente já passou por muita coisa, nessa questão, principalmente do engajamento das mulheres, e hoje o que eu não, o que, se eu tiver que lembrar de algo que eu acho que pode trazer muita coisa positiva para as mulheres, é realmente o que você colocou, que a gente tem que se fortalecer mutuamente, uma tem que ajudar a outra, e não confundir que nós somos uma fortaleza imbatível. Nós somos fortes, mas não somos saco de pancada. Nós temos limite, né? Então, tomar cuidado com isso. Seremos fortes, vamos vencer, né? A gente aguenta tudo. Não, não é assim. Não é assim. Estamos sujeitas a adoecer, estamos sujeitas, sim, a nos entristecermos, estamos, sim, sujeitas a não querer mais aquele determinado cargo ou situação ou emprego, não é? E isso não vai nos desmerecer enquanto mulheres, né? Não vai nos desmerecer enquanto cidadãs, enquanto seres humanos. Então, essa fala sua veio muito a contribuir com essa questão, né? Somos, sim, fortes, mas não estamos aqui para sermos sacos de pancada de ninguém, de homem nenhum, de sociedade nenhuma, e vamos tentar nos fortalecer. Olha, o seu papel é muito importante na nossa sociedade alagoana e brasileira. Você tem uma missão aí honrosa pela frente. Conte com a gente, viu? Você ganhou um monte de fã da UNEAL e olha só, o que acontece muito nessas lives é que os nossos alunos, né? Amanhã eu não darei aula porque o prédio está emprestado para o sistema eleitoral. Mas na segunda-feira eu vou chegar e dizer: vocês têm que ver a live. Assistam. E ela vai estar lá à disposição. Então vai crescer muito o número de visualizações. Então você ganhou aqui, ó, um exército de mulheres, tá? Que serão suas fãs e que vão lhe fortalecer ao longo dessa caminhada. Conte, sim, conosco, viu? E vamos juntas. Vamos juntas. Obrigada, mil obrigadas. Parabéns, mamães, Natália e Ana Lídia. Dani. Bom, doutora Natália, boa noite, né, mais uma vez. Passando somente aqui para agradecer imensamente, né, para você estar aqui conosco, falando para todas as mulheres, né, o espaço que também pode ser ocupado por todas nós, que o lugar de mulher onde ela quiser estar, não tem um lugar certo, não existe isso, e que nós precisamos mudar muitas realidades, né, que infelizmente muitas mulheres até hoje em dia sofrem, né, nós pensamos que não, mas infelizmente isso acontece na nossa sociedade, isso acontece na nossa família, com o nosso vizinho, qualquer pessoa que muitas vezes nós não sabemos. Então, assim, só agradecer imensamente por essa estar aqui conosco, e é isso. Não é só a Natália que tem fã aqui, não, viu? A Juliana também. Tem um pessoal aqui dizendo que... se declarando aqui para a Ju. Acontece de tudo nas nossas lives, viu, Natália? Ótimo. E muito amor. O amor salva o mundo. Gente, pois é isso, Ju. Mais uma vez, assim, a sua mediação é sempre fantástica. Janesmar, que é a nossa CEO. Obrigada pela presença. Dani, maravilhoso. Dani é a primeira vez que está aqui, né, como nossa monitora, terminou a formação agora, mas assim, Dani já mostrou uma desenvoltura muito grande. Parabéns, Dani, também por suas colocações lá no chat, viu? Parabéns mesmo, adorei. Natália, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada ao suporte técnico do Leandro Souto, a todas, todos e todas que estavam nos acompanhando e que nos acompanharão depois, porque a live, como a Janesmar colocou, ela fica salva no YouTube da nossa universidade, da UNEAL. E convidar vocês para nossas próximas lives, que vão ser agora no mês de novembro, né? Que a gente finaliza para poder começar depois de 2023, com todo o gás. E é isso, gente. Muito boa noite a todas. Obrigada pela presença de vocês. Tem dança no final? Quando a palestra é boa, tem dança. Obrigada mais uma vez, viu, pelo convite.
Muito bom estar aqui com você, Natália, com a Pérsia, com a Janesmar, Quitéria, todo mundo. Prazer imenso. Obrigada, menina. Tchau, Beijo. tchau, gente. Tchau.